Bom, Fábio, hoje a gente vai falar sobre o impacto no processo seletivo. Me fale um pouco sobre as práticas mais atuais de um processo seletivo para uma vaga de trabalho. Vamos lá. O processo seletivo é quando a organização ela lança, ela anuncia uma vaga de emprego e automaticamente ela vai ter toda uma série de instrumentos, de etapas, de atividades para selecionar o melhor candidato. Isso ocorre para atividades muito operacionais, se chamava antigamente de chão de fábrica, isso ocorre muitas vezes para vagas de staff, de assessoria, isso ocorre para vagas de linha, né, gestão, seja um coordenador, um supervisor, até vagas do que a gente chama de C-level, né, que é o executivo, a diretoria, o CEO, por aí vai. Muitas vezes a empresa vai em busca tem uma única vaga, e tem empresas que tem um volume de vagas e um turnover, uma rotatividade gigante. Então, muitas vezes anunciam 50, 100, 200, 300 vagas ao mesmo tempo para um determinado contexto. Vamos imaginar uma construtora com uma obra ou uma empresa recém-chegada, tipo quando, por exemplo, a BID chegou por aqui, né? Está chegando ainda de alguma forma. O que mudou nesse processo? Primeiro, a gente tem a entrada da tecnologia. Hoje, realmente, as empresas e os próprios, não só os contratantes diretos, mas as empresas especializadas em recrutamento e seleção, que são subcontratados pelas organizações, usam a inteligência artificial e a tecnologia. Muitas vezes, elas, com o próprio LinkedIn, com as próprias plataformas, o Gup é a mais famosa, mas tem várias outras, basicamente o seu currículo é acessado sem nem você saber, e o próprio robozinho, na linguagem mais formal, ele vai dizer se Yasmin está apta ou não para aquela vaga. Então, isso aí já é uma mudança radical. O segundo elemento é que, apesar de algumas etapas terem sido mantidas, às vezes uma etapa dos testes, aí testes que variam psicológicos ou testes mais técnicos, depende da função, as atividades chamadas dinâmicas de grupo, quando você reúne todos os candidatos e esses candidatos passam, por exemplo, um estudo de caso para apresentar a situação, as próprias entrevistas, né? E aí algumas empresas têm várias entrevistas, uma entrevista com a área de recursos humanos, uma entrevista com o gestor direto, às vezes uma entrevista com o dono da empresa, não obrigatoriamente nessa ordem. Então, de uma certa forma, aí vai depender muito da cultura da empresa, do grau de maturidade, da área de gestão de pessoas, do quanto ela entende que essa é uma vaga ou é alguém que vai ser contratado que pode ter um impacto muito maior do que, às vezes, você contratar 10, 15 pessoas operacional, não que isso também não tem impacto. Então, eu diria que as grandes mudanças são, primeiro, tecnologia e inteligência artificial, e segundo, as empresas estão mais atentas que nós não façamos perguntas tão óbvias, do tipo, Yasmin, você é uma pessoa criativa? Então, quando você ouve essa pergunta, você diz, bom, se ele está me perguntando é porque isso deve ser importante para a empresa, e você muitas vezes diz sim. Então, hoje se tem outras técnicas, principalmente da entrevista, para que você tenha evidências, você tenha, de alguma certa forma, algum nível de comprovação que aquele candidato realmente tem aquelas características e é capaz de fazer aquela hipótese de entrega, ou seja, não é um candidato apenas que encanta na entrevista e depois é um desastre quando você o contrata.